Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. James Thompson sempre pareceu o homem perfeito para todos. Ao seu lado, Margaret, sua esposa há 45 anos, vivia o que acreditava ser uma existência pacífica e amorosa. A casa deles no subúrbio de Charleston exalava o aconchego de um lar feliz, fotos de família emolduradas nas paredes, o riso das crianças ecoando no quintal e um casal que parecia mais unido do que nunca. Para Margaret, James era seu refúgio, seu companheiro de longa data, aquele com quem ela enfrentará as tempestades da vida. Mas quando ele morreu repentinamente em uma manhã de primavera, um silêncio gélido a envolveu. O vazio que ele deixou para trás era mais do que um luto, era um mistério. No escritório de James, Margaret encontrou um arquivo com seu nome, cuidadosamente fechado e etiquetado. Para Margaret, somente após minha morte. Suas mãos tremiam ao levantar a tampa. Lá dentro, ela descobriu cartas, fotos e documentos financeiros cuidadosamente organizados. Mas o que leu em seguida foi além de tudo que ela poderia ter imaginado. James guardou um segredo por 45 anos, um segredo que mudaria tudo o que ela pensava saber sobre o marido e a vida deles juntos. O mundo de Margaret virou de cabeça para baixo em um instante. O homem que ela amara, seguirá e protegera não era o homem que ela pensava conhecer. E enquanto segurava aquela evidência em suas mãos, um único pensamento lhe passou pela cabeça. Como eu não vi nada? O que Margaret estava prestes a descobrir mudaria sua vida para sempre, revelando um labirinto de traições, mentiras e verdades ocultas. O céu estava baixo, carregado de nuvens cinzentas, como se refletisse o peso no coração de Margaret Thompson. Ela estava no cemitério, com as mãos agarradas ao lenço, cercada por amigos e vizinhos que tinham vindo prestar suas homenagens a James. Seus filhos Emily e Robert estavam ao seu lado, em silêncio, mas seus olhos revelavam uma profunda tristeza. Margaret observou a multidão, reconhecendo cada rosto familiar. Colegas, amigos de infância, vizinhos, todos vieram celebrar um homem que achavam conhecer. Ela se lembrou do primeiro encontro, do sorriso caloroso de James que a conquistou instantaneamente. Depois vieram os anos, as risadas e as discussões, as viagens e os aniversários, uma vida inteira de memórias que ela considerava sólidas como uma rocha. Mas agora tudo parecia frágil. A terra cobria lentamente o caixão de James, e Margaret sentiu uma estranheza arrepiante percorrê-la. Uma parte dela se recusava a acreditar que tudo havia acabado, que o homem que fora seu pilar de apoio por 45 anos realmente se fora. E apesar da dor, uma curiosidade surda começou a crescer dentro dela. James sempre fora reservado sobre certos aspectos de sua vida. Segredos que ela nunca ousara questionar. Quando a última palavra foi dita, Margaret sentiu as pernas fraquejarem. Emily a apoiou, enquanto Robert colocou a mão em seu ombro. As flores e guirlandas de repente pareceram insignificantes em comparação com o imenso vazio que a morte de James deixou para trás. De volta à casa, Margaret vagou pelos cômodos silenciosos. Cada objeto, cada foto, cada bugiganga a lembrava da vida que tinham juntos. Então, ao passar pelo escritório de James, notou um envelope cuidadosamente colocado sobre a mesa dele. O nome dele estava escrito à mão para Margaret, somente após minha morte. Com o coração disparado, ela se sentou, abriu o envelope e descobriu as primeiras cartas e documentos. As palavras de James pareciam quase falar com ela do além-túmulo. Mas o que ela estava prestes a ler mudaria para sempre sua visão da vida deles e revelaria um segredo que ele havia escondido por 45 anos. Margaret sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Uma verdade não dita a aguardava, e ela nunca imaginou o quanto isso viraria tudo o que ela achava que sabia de cabeça para baixo. Dias após o funeral, Margaret ainda recebia visitas, condolências e telefonemas. No entanto, sua mente estava em outro lugar, obcecada pelo arquivo que James lhe deixará. O envelope estava em sua mesa desde o dia do funeral, e agora ela se sentia pronta para descobrir seu conteúdo. Ela sentou-se lentamente, respirou fundo e abriu o arquivo. Lá dentro, tudo parecia comum à primeira vista: cartas, documentos financeiros, fotos. Mas uma estranha sensação de mau presságio a invadiu. Cada página que virava a aproximava de uma verdade que ela não tinha certeza se queria saber. Então ela encontrou o testamento. Margaret esperava que tudo fosse simples e convencional. Divisão de bens, legados para os filhos, algumas doações de caridade. Mas o que ela leu superou suas expectativas. Algumas doações pareciam anônimas, financiadas discretamente, e algumas transações financeiras eram misteriosamente complexas, como se James quisesse proteger algo, ou alguém.
Mas isso não foi tudo. Entre as cartas e documentos financeiros, Margaret descobriu um envelope menor e lacrado com o nome Eva. O nome não significava nada para ela. Com uma mistura de curiosidade e medo, ela o abriu. Lá dentro, as cartas manuscritas de James, cheias de ternura e intimidade, contavam sobre uma vida paralela. Havia confidências que ele nunca compartilhara com ela, emoções que ele mantivera em segredo e detalhes de um relacionamento sobre o qual Margaret desconhecia. A tensão cresceu em seu peito. Como ele pôde levar essa vida dupla por 45 anos sem que ela percebesse? Por que o segredo? E acima de tudo, quem era esse Evan de quem ele falava com tanto amor e orgulho? Com o coração pesado e as mãos trêmulas, Margaret percebeu que James não fora apenas um marido amoroso e um pai dedicado. Ele fora um homem complexo, capaz de guardar segredos inimagináveis. A mulher que ela pensava conhecer agora se via diante de um mistério que ameaçava destruir tudo o que ela pensava saber sobre o marido. Margaret ficou sentada por um longo tempo, olhando para o nada, tentando entender. Ela sabia que havia chegado a hora de encarar esses segredos, mesmo que isso significasse que sua vida nunca mais seria a mesma. Margaret passou a noite seguinte acordada sem conseguir dormir. O arquivo de James ainda estava sobre a mesa, suas cartas e documentos espalhados ao redor dela como um quebra-cabeça que ela precisava montar. Cada palavra que James dizia parecia sussurrar em seu ouvido, mas em vez de conforto, os sussurros causavam um arrepio de preocupação. Foi relendo as cartas para Evan que Margaret sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo. James falava de outro lar, de outra vida, de um amor que nunca pudera compartilhar com ela. Algumas cartas falavam de uma criança, um garotinho, sobre quem ele contava cada detalhe com um orgulho e uma ternura que ela sempre acreditara que eram reservados para os próprios filhos. Margaret deu um passo para trás, sem fôlego. Outra criança, outro lar. Enquanto ela pensava estar vivendo uma vida plena com James, ele mantinha um vínculo íntimo e diário com outra pessoa. Seu coração afundou, uma dor surda preenchendo seu peito. Ela se sentiu traída, mas ao mesmo tempo fascinada pela complexidade daquele homem com quem havia se casado. Os documentos financeiros confirmavam o que ela lera nas cartas: transferências regulares, contas cuidadosamente segregadas, investimentos discretos. Tudo para manter essa outra vida. James havia pensado em tudo para proteger essa existência paralela e garantir que Margaret nunca descobrisse nada. Margaret sentiu uma mistura de raiva, tristeza e incompreensão. Como ele poderia amar outra criança e falar dela com tanta ternura enquanto compartilhava 45 anos de vida com ela? Por que esse segredo? Por que Evan? Ela se levantou tremendo e olhou ao redor da casa silenciosa. Cada lembrança que compartilhara com James agora parecia tingida de mentiras. As risadas no jardim, os jantares em família, as viagens. Será que ele havia planejado tudo isso paralelamente a essa outra vida? Margaret sabia de uma coisa: precisava descobrir toda a verdade. E enquanto olhava pela janela para o nascer do sol sobre a casa que julgava conhecer, percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Os segredos de James não eram apenas revelações, eram o início de uma investigação que ela precisava empreender para entender o homem que amara por 45 anos. Margaret passou os dias seguintes examinando o arquivo de James. Cada carta, cada foto, cada documento parecia conter um fragmento de verdade que ela jamais imaginara descobrir. Mas o que mais a perturbava eram as cartas anônimas que encontrava entre os papéis, cuidadosamente dobradas e arquivadas. Não traziam selo nem assinatura, apenas palavras de carinho e cumplicidade endereçadas a Evan, mas escritas com uma caligrafia que ela reconheceu imediatamente. James. As cartas falavam de uma vida paralela, um mundo secreto onde James era um pai carinhoso e um companheiro dedicado. Ele falava de pequenas façanhas diárias, aniversários, doenças, brincadeiras e passeios que compartilhava com Eva e sua mãe. Cada palavra exalava amor e ternura. Margaret sentiu o coração apertar e uma onda de raiva misturada com tristeza a invadiu. Enquanto pensava que viveria a vida inteira ao seu lado, James havia construído outro lar, outro amor, que ele cuidadosamente escondera. Mas isso não era tudo. Algumas cartas abordavam situações financeiras, compras importantes para proteger esta outra casa e até decisões que Margaret jamais suspeitara. James havia previsto cada detalhe para que Margaret nunca descobrisse a existência desta outra vida. Tudo havia sido orquestrado com uma precisão assustadora. Margaret começou a reler as cartas repetidamente em busca de pistas, datas e endereços. A realidade estava se impondo. James levará uma vida dupla por 45 anos.
A mulher que ela pensava conhecer agora se deparava com um homem que ela nunca conhecera de verdade. Uma pergunta queimava em sua mente: por que agora? Por que ele havia deixado aquele arquivo para ela? Seria uma forma de confissão, um apelo por compreensão ou simplesmente uma maneira de proteger Evan e esta outra vida após sua morte? A mistura de traição, curiosidade e preocupação tornava cada momento agridoce. Margaret sabia que precisava ir mais fundo. Se James havia construído essa outra vida com tanto cuidado, ela precisava descobrir tudo para entender o homem que amara por 45 anos. E ao fechar o arquivo, uma nova determinação cresceu dentro dela. Ela encontraria Evan e a mãe com quem ele crescerá. Ela descobriria a verdade, por mais dolorosa que fosse. Margaret passou a manhã examinando os documentos financeiros que James havia cuidadosamente compilado. À primeira vista, algumas contas pareciam banais, relacionadas a investimentos rotineiros e doações de caridade. Mas quanto mais ela se aprofundava nos papéis, mais descobria transações estranhas, contas anônimas e transferências regulares para destinos desconhecidos. Ela franziu a testa, folheando extratos e contratos. Cada linha contava uma história que ela jamais suspeitara. James não só financiara projetos secretos, como também protegera metodicamente outra família. As quantias eram substanciais, mas sempre discretas, nunca relacionadas à vida em comum. Era como se outro mundo paralelo se mantivesse ao lado dele, invisível e perfeitamente organizado. Examinando os documentos, Margaret percebeu que James não era apenas um marido amoroso e um pai dedicado. Ele era um estrategista, um homem capaz de conciliar duas vidas, escondendo tudo com notável precisão. Ela sentiu admiração e raiva crescendo dentro de si. Como ele pôde tê-la enganado, não apenas emocionalmente, mas também financeiramente durante todos esses anos? Então, entre as declarações, ela encontrou um pequeno caderno, quase escondido atrás de outros documentos. Nele, James havia anotado informações sobre Evan e sua mãe, aniversários, despesas, projetos escolares e até detalhes de viagens que ele havia organizado para eles. Cada palavra revelava um cuidado e um amor que ela jamais teria suspeitado. Mas, acima de tudo, estava claro que James havia previsto tudo. Nenhum vestígio daquela outra vida jamais teria sido descoberto, exceto por meio daquele arquivo. Margaret sentou-se com o coração pesado, tentando processar a extensão da farsa. Não se tratava apenas de um segredo romântico, era uma vida inteira, organizada nas sombras que James havia mantido escondida dela. Ela se sentiu traída, mas também fascinada pela complexidade e inteligência daquele homem que ela pensava conhecer perfeitamente. Ela soube então que precisava ir mais longe. Compreender James agora significava compreender Evan e esta outra vida. E ela percebeu que a verdade, por mais dolorosa que fosse, poderia ser a chave para finalmente encerrar este capítulo e encarar o futuro. Margaret não conseguia dormir. Todas as noites, relia as cartas e documentos de James, tentando entender o homem que amara por 45 anos. A curiosidade agora superava a dor. Ela precisava saber quem era Evan e, acima de tudo, porque James havia escondido esta vida dela. Ela marcou uma consulta com o advogado de James, o Sr. Harrison, um homem sério e meticuloso que acompanhava James há anos. Margaret entrou em seu escritório com o coração aos pulos. Margaret, disse o Sr. Harrison, eu sabia que esse dia chegaria. Não posso esconder a verdade de você, mas esteja preparada. A vida de James nunca foi fácil. Ele lhe entregou um arquivo adicional com documentos que nunca havia revelado antes. Cartas, acordos de tutela, documentos financeiros adicionais. Tudo confirmava o que ela já havia entendido, mas com mais detalhes. James não apenas financiara a vida de Evan e de sua mãe, como também cuidara de sua educação, de seu conforto e planejara cada passo de suas vidas para que nada lhes faltasse. Ele queria que você soubesse a verdade, explicou o Sr. Harrison, mas só depois que ele morresse. Ele achava que era a única maneira de proteger a todos, inclusive você. Margaret sentiu uma mistura de emoções conflitantes invadi-la, traição, raiva, mas também uma profunda admiração pela precisão e pelo amor que James demonstrara por aquela outra família. Ela compreendeu que, apesar da dor, James não agira por maldade, mas por um senso de dever e proteção que ela jamais imaginara. Ela sabia que precisava conhecer Evan e sua mãe para entender a vida que James levará em paralelo. Foi um passo difícil, mas necessário para encerrar este capítulo e aceitar plenamente a complexidade do homem que ela amara. Ao sair do consultório do Sr. Harrison, Margaret sentiu a determinação substituir a dor.
Enfrentar a verdade seria difícil, mas ela estava pronta para encarar aquela outra vida e, finalmente, descobrir o segredo completo de James. Nos dias que se seguiram, Margaret viveu em um estado de emoções conflitantes. Todas as manhãs, ela acordava com um peso no peito, uma mistura de raiva, tristeza e incompreensão. Como James pôde levar uma vida dupla por 45 anos? Como ele pôde amar outra família enquanto compartilhava sua vida com ela? Ela se lembrou de cada momento que passaram juntos, aniversários, viagens, noites de verão no jardim. Cada lembrança agora parecia tingida de mentiras. A dor era intensa, mas a raiva era ainda maior. Margaret sentia que uma parte de sua vida havia sido roubada, que a confiança que depositara em James havia sido completamente traída. No entanto, em meio a essa tempestade de emoções, uma estranha curiosidade começou a surgir. Ela queria entender James, entender por que ele agira daquela maneira, entender a outra vida que ele havia criado. Era uma mistura de fascínio e horror. O homem que ela amava era capaz de um amor intenso e de uma decepção absoluta ao mesmo tempo. Margaret decidiu que precisava confrontar suas emoções para seguir em frente. Ela anotou tudo o que sentia em um caderno, a dor, a traição, mas também as pequenas coisas que ainda admirava em James. Escrever seus pensamentos a ajudou a clarear seus sentimentos e a se preparar para o que estava por vir, conhecer Evan e sua mãe. Raiva e tristeza agora coexistiam com determinação. Margaret sabia que jamais poderia desfazer o que havia descoberto, mas podia escolher como reagir. Decidiu encontrar a outra família, não por vingança ou acusação, mas para compreender plenamente o homem que havia amado e descobrir a verdade sobre aquela vida paralela. Ao fechar o caderno e olhar para a casa silenciosa, Margaret sabia que o caminho à frente seria difícil, mas ela estava pronta. Sabia que para se curar e aceitar a realidade, precisava encarar a verdade de frente e abraçar o desconhecido que a aguardava. Margaret finalmente chegou ao endereço fornecido nas cartas de James. Era uma casa modesta, mas acolhedora, cercada por flores e jardins cuidadosamente cuidados. Seu coração batia forte, dividido entre apreensão, raiva e curiosidade. Ela sabia que ao passar por aquela porta, estava entrando em uma vida que James cuidadosamente manteve longe dela por 45 anos. A porta se abriu e revelou uma mulher na casa dos 40 anos, sorrindo, mas visivelmente surpresa. Seus olhos se arregalaram ao ver Margaret. Olá, disse Margaret, com a voz trêmula. Eu sou Margaret Thompson. Acho que temos algo, ou melhor, alguém em comum. A mulher ficou em silêncio por um momento, então convidou Margaret para entrar. Ela se apresentou. Eu sou Laura, e ele é Evan, meu filho. Imagino que você seja a esposa do James. Margaret assentiu, incapaz de falar. Viu uma mistura de curiosidade e inocência nos olhos de Evan e se lembrou das cartas que James escrevera para aquele garoto. Elas eram a prova viva da vida paralela que James levará. Com o passar das horas, Margaret aprendeu mais sobre o cotidiano deles. James fora um pai atencioso, amoroso e generoso, presente em todos os momentos importantes da vida deles. As fotos nas paredes, as cartas que ela guardava e as memórias que Laura compartilhava confirmavam tudo o que Margaret havia descoberto no arquivo. O amor de James por aquela família era genuíno, profundo e sincero. Margaret sentiu suas emoções se misturarem, a dor da traição e a gratidão pelo amor que James lhe dedicara. Ela entendeu que aquele homem complexo viverá duas vidas por proteção, por um senso de dever, não por mera decepção. No final do dia, ao sair de casa, Margaret percebeu que sua visão de James havia mudado para sempre. Ela havia descoberto não apenas o segredo, mas também a profundidade do homem que amara. E apesar da dor e da raiva, uma parte dela sentia uma paz estranha. Ela finalmente entendia o alcance da vida dele, suas escolhas e o amor que ele havia dado, mesmo nas sombras. As semanas que se seguiram ao encontro com Laura e Evan foram intensas para Margaret. Ela ainda sentia a dor da traição, mas a cada dia, essa dor era acompanhada por uma melhor compreensão de James e suas escolhas. Ela percebeu que para seguir em frente precisava aceitar a complexidade do homem que havia amado e integrar essa verdade à sua própria vida. Margaret começou se reconectando com os filhos. Emily e Robert, embora abalados pela revelação, viram a mãe encarar a verdade com coragem. Juntos conversaram sobre James, seu segredo e o impacto de sua vida dupla na família. Margaret explicou que eles não podiam mudar o passado, mas podiam escolher como reagir e reconstruir a partir dessa verdade. Então Margaret começou a cuidar de si mesma. Retomou atividades que havia deixado de lado por muito tempo.
caminhadas no parque, leitura e até algumas aulas de pintura para expressar suas emoções. Cada gesto, cada momento dedicado a si mesma, era uma pequena vitória sobre a dor e a confusão deixadas por James. Ela também continuou a manter a conexão com Laura e Evan, não para substituir o passado, mas para compreender plenamente o homem que James era. Margaret descobriu que o amor que ele nutria por sua família paralela não diminuía em nada o que ele havia compartilhado com ela. Era simplesmente mais uma faceta de sua vida, um segredo cuidadosamente guardado, mas que revelava um amor complexo e uma rara inteligência emocional. Com o tempo, Margaret sentiu uma transformação interior. A raiva e a tristeza deram lugar a uma aceitação mais profunda. Ela não conseguia apagar os segredos de James, mas podia honrar sua memória reconhecendo toda a sua existência. Ela entendia que a vida raramente é simples e que o amor pode assumir muitas formas inesperadas. Certa noite, sentada na sala de estar, olhando as fotos de família e as cartas de James espalhadas à sua frente, Margaret sentiu uma paz invadi-la. Ela havia superado a dor, encarado a verdade e estava começando a reconstruir sua vida com sabedoria e dignidade. Com o passar dos meses, Margaret se viu sorrindo novamente. A dor da traição de James dera lugar a uma compreensão mais profunda do homem que ele havia sido. Ela encarou a verdade, conheceu a outra família e descobriu que o amor pode se manifestar de muitas formas, mesmo quando envolto em segredos. Margaret continuou a se conectar com Laura e Evan. Cada encontro não era mais um confronto com um passado doloroso, mas uma forma de celebrar a vida complexa de James e o impacto que ele teve em duas famílias. Ela aprendeu a aceitar que James nunca teve a intenção de machucar ninguém. Ele simplesmente fez escolhas que só a morte lhe permitiu revelar. Margaret e seus filhos reconstruíram suas vidas cotidianas. Emily e Robert, que inicialmente sentiam raiva e confusão, viram a mãe encontrar paz e se inspiraram em sua força. Juntos, falaram abertamente sobre James, seu segredo e a importância de seguir em frente, apesar das mágoas do passado. A própria Margaret encontrou equilíbrio interior. Ela perseguiu suas paixões, reconectou-se com amigos e cuidou de sua saúde mental e emocional. Cada passo que ela deu para reconstruir sua vida também foi uma homenagem a James. Reconheceu sua complexidade, suas escolhas e o amor que ele havia compartilhado, mesmo nas sombras. Certa noite, sentada no jardim que outrora compartilhara com James, Margaret contemplou as estrelas. Uma paz profunda a invadiu. Ela finalmente compreendeu que o verdadeiro amor não se resume à perfeição ou à transparência absoluta. Ele também reside na compreensão, no perdão e na capacidade de aceitar a vida em toda a sua complexidade. Margaret sorriu suavemente, sussurrando: "Eu entendo agora, James, e escolho continuar com tudo que você deixou para trás." A vida continuou diferente, mas mais rica, e Margaret sabia que estava pronta para abraçá-la plenamente, com força, dignidade e coração aberto. Segredos foram revelados, dores foram superadas e a aceitação abriu as portas para uma nova vida.